Olá pessoal, eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos fazer uma breve caracterização a respeito das células procarióticas, antes de introduzirmos o assunto a respeito das células eucarióticas, que será o nosso foco na maior parte do semestre. Bom, dentro das células procarióticas, nós temos o grupo de organismos cuja constituição celular é muito mais simples. Não apresentam carioteca ou envelope nuclear, como é característico lá nas células eucarióticas. Dentro deste grupo de células procarióticas, nós temos dois grandes grupos, as bactérias e as arqueias. As arqueias vão se diferenciar das bactérias, principalmente em relação à sua constituição da parede celular, que vai ser diferente. Estas arqueias são seres que estão adaptados a sobreviver em ambientes geralmente inóspitos ou hostis, ambientes onde a maioria das bactérias não conseguiria sobreviver, como ambientes com altas concentrações de sal ou altas temperaturas, como regiões próximas a vulcões. Então estas arqueias serão encontradas nesses ambientes. Não vai ser o nosso foco de estudo. Nosso foco de estudo serão as bactérias. Esse heterogêneo e enorme grupo de procariotos que tem essa estrutura celular mais simples. Bom, dentro desse grupo, nós temos algumas características básicas que já foram descritas na diferenciação de procariotos e eucariotos. Falando mais especificamente das bactérias, nós temos algumas características adicionais, ainda bem simples, como por exemplo, as bactérias podem ser caracterizadas quanto à sua forma. Elas podem ser redondinhas, na forma de cocos, espichadinhas na forma de bastonetes ou bacilos, ou ainda espiraladas ou curvilíneas. Quando a gente fala de uma forma básica, por exemplo, os cocos, aquela bactéria que é redondinha, ela pode fazer arranjos. O que isso quer dizer? Que em vez de ser encontrado uma única célula isoladamente, aos cocos, ela pode ser encontrada juntamente com outras células. Então, durante a sua divisão celular, quando uma célula redondinha permanece unida a outra, formando pares, ela recebe o nome de diplococos. Quando ela se multiplica e forma uma sequência, um colar de contas, será chamado de streptococcus. Quando ela for encontrada em grupinhos de 4, será chamada de tétrades. E ao se multiplicar, uma tétrade formar outras 4 células que permanecem unidas, formando um grupo de 8 células, serão chamadas de sarcinas. Por fim, essas bactérias redondinhas, que apresentam essa estrutura de parede celular esférica, pode ser encontrada aos grupos, formando um cacho de uva, cujo nome será Staphylococcus. Quando a gente fala de bactérias que são mais espichadinhas, recebem o nome de bacilos, que podem ser encontrados isolados, ou também aos pares, quando recebe o nome de diplobacillus, em sequências de 3 ou mais bacilos, quando ele recebe o nome de streptobacillus, ou pode ainda ter uma variação dos bacilos, quando eles serão mais curtinhos, e embora não sejam curvilíneos, não são tão espichadinhos quanto os outros bacilos. Dessa forma serão chamados de cocobacilos. Aquelas bactérias que são mais curvilíneas, elas podem apresentar apenas uma curvinha, lembrando uma vírgula, cujo nome vai ser o vibrião. Essa forma de célula vai ser o vibrião. Podem apresentar mais de uma curvatura e uma célula rígida, cujo nome é o espirilo, ou podem ser mais flexíveis e várias curvinhas quando a gente fala de uma espiroqueta. Bom, essas bactérias são organismos que se multiplicam rapidamente. Elas se multiplicam rapidamente, produzem ácido, a maioria delas produz ácido durante a sua multiplicação, e podem se multiplicar de uma forma tão rápida que elas poderiam, se não houvessem limitações quanto a espaço, quanto a nutrientes, adquirir uma massa de células que seria superior ao tamanho da Terra em poucas horas. Mas é claro que existem limitações que
diminuem ou cessam a sua multiplicação, uma vez que elas demandam, né, de fatores químicos para se multiplicar, para fermentar. Então, a maioria delas vai depender de alguns fatores ambientais. O primeiro deles seria o oxigênio. Nem toda bactéria precisa de oxigênio. Algumas que sobrevivem apenas na ausência do oxigênio serão chamadas de anaeróbias obrigatórias. Essas bactérias, elas não conseguem converter o oxigênio numa forma que não seja tóxica. Já outro grupo, chamado anaeróbias facultativas, elas serão capazes de utilizar o oxigênio, mas na sua ausência também conseguirão crescer e se multiplicar de forma anaeróbica. O terceiro grupo, quanto à demanda de oxigênio, seriam aquelas que são aeróbias obrigatórias, ou seja, só crescem em ambiente com oxigênio. Elas utilizam esse oxigênio e precisam que ele esteja presente. O próximo grupo seriam as bactérias que são microaerófilas. Elas utilizam o oxigênio, mas precisam que o oxigênio esteja em uma concentração menor do que a concentração do oxigênio na atmosfera. Dessa forma, elas crescem, né, em baixas concentrações de oxigênio. E um último grupo seriam as bactérias anaeróbias aerotolerantes, aquelas que não utilizam oxigênio, mas serão capazes de crescer da mesma forma, com ou sem o oxigênio. Um outro fator que influencia bastante no crescimento bacteriano é a temperatura. E nós podemos utilizar a temperatura para classificar cada espécie bacteriana dentro de um determinado grupo. Bactérias que são adaptadas a viver em temperaturas baixas serão chamadas psicrófilas. Elas têm a sua temperatura ótima de crescimento, ou seja, a temperatura na qual ela cresce mais rapidamente, em torno de 10 a 20 graus Celsius. Um segundo grupo são aquelas bactérias dentro do grupo onde nós temos a maioria das bactérias patogênicas, ou seja, aquelas bactérias que causam doença. Esse grupo é caracterizado como mesófilos. O grupo de mesófilos são os organismos que crescem e têm como temperatura ótima uma temperatura moderada, próxima à temperatura do nosso corpo, em torno de 36, 37 graus. Acima dessa temperatura, nós temos um outro grupo chamado de termófilos. Estes organismos gostam de crescer e têm a sua temperatura ótima de crescimento próxima aos 60 graus, então elas crescem em temperaturas elevadas. E nós temos ainda um próximo grupo de organismos chamados hipertermófilos, que crescem e têm como temperatura ótima temperaturas muito altas, acima de 80 graus. Então, de acordo com a temperatura ideal de crescimento, cada uma dessas espécies bacterianas vai ser agrupada dentro de um destes grupos. Certo? Bons estudos para todos e nos encontramos no próximo videozinho.